Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. E hoje, sábado, dia 3 de dezembro, nós estamos aí no 18º dia da campanha de oração. É muito gratificante, muito importante continuar na presença de Deus nesse propósito. E para isso, quero ler hoje no livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Querido e amado Deus, primeiramente quero agradecer ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de poder estar diante da tua presença. Estar diante do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, nessa campanha contra os vícios. Vícios de muitas situações. Vícios em mentiras, vícios em jogatinas, prostituição, pornografia, substâncias químicas, codependência e todo aquele tipo de vício destrutivo. Vícios nos quais nos tornam dependentes de algum absurdo. Absurdo porque é algo destrutivo, que nos leva à perdição, que nos leva à destruição, que nos leva a perder tudo, principalmente quem mais amamos. Familiares, amigos, vizinhos, colegas, pessoas que conhecemos também se afastam. Amores, como amor de pai, de mãe, de filho, de filha, de esposa, de esposo, de pessoas as quais é muito gratificante tê-las como pessoas importantes em nossas vidas. Estamos diante dessa leitura, Pai. A leitura na qual, aqui no livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 10, nos conta um pouco a respeito sobre o que acontecera. Daniel, depois de ser levado da sua família, dos seus familiares, para servir ao rei, Daniel está ali diante de uma situação constrangedora, uma situação problemática, uma situação na qual ele teve que decidir, uma decisão ao qual ele tomou, e uma decisão muito importante, porque um decreto havia sido assinado, e neste decreto ele não poderia se prostrar, nem orar a nenhum outro Deus, nem mesmo ao Senhor. Daniel, então, ao ouvir sobre esse decreto, ele tomou a decisão mais importante de sua vida, que foi entrar em seu quarto, prostrar-se diante de joelho, numa janela aberta, como ele sempre fazia, 3 vezes ao dia. Ele se prostrando, começou a te dar graças. Começou a conversar com o Senhor e apresentar a situação ao qual ele estava enfrentando. E a decisão que Daniel tomou foi de não ouvir e dar importância ao decreto. Pai, nós estamos aqui hoje porque nós ouvimos um decreto, mas um decreto que não foi assinado por nenhum rei, não. Mas foi assinado por algo ou por alguém, por um ser destrutivo, assinado pelo diabo. Um decreto no qual as pessoas precisam se tornar escravas, precisam entrar no vício compulsivo de alguma substância química, de algum tipo de algo destrutivo. Um decreto. Um decreto que nós
Ao se tornarmos escravos, jamais conseguiremos sair. E a nossa decisão, Pai, foi de não aceitar esse decreto. Foi de vir aqui, nessa manhã, de clamar a Ti, num conjunto, num grupo, cada um numa localidade diferente, cada um numa casa diferente, mas estamos juntos, conectados, através do Espírito Santo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário de Jesus. Um propósito, uma campanha, algo que tem nos ajudado, tem nos auxiliado. Porque quando um povo se reúne e clama diante da tua presença, é muito gratificante. Porque quando Pedro, no dia de Pentecoste, estava ali um grupo de pessoas orando, sem cessar, clamando a Ti. E quando Pedro, ao pregar a Tua palavra, algo extraordinário, algo impossível aconteceu ali. Na época do passado ainda, todos falavam a mesma língua, quando pensaram em construir a Torre de Babel. E aí o Senhor confundiu as línguas, porque o Senhor sabia que aquilo ali seria destrutivo. Não era por orgulho, por saber que as pessoas estavam unidas e isso era desagradável, mas sim porque ao construírem ali uma torre, as pessoas estavam começando a se afastar da tua presença, esquecendo da tua essência, do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. E quando Pedro, ao pregar o Evangelho, ao falar de ti, do teu amor, do teu Filho amado, todos ouviam, e eram mais de 5.000 pessoas. Eram muitas pessoas que estavam ali, com línguas diferentes, mas todos conseguiram entender, porque o Espírito Santo, o Consolador, ele veio naquele dia. Porque o Senhor permitiu, porque é o Senhor, porque é Jesus Cristo, porque é a Trindade. É muito gratificante isso, Pai. E Daniel, ele se prostrou diante da tua presença e deu graças. Os seus opositores, os seus inimigos, pessoas que se deixaram ser levadas e usadas pelo inimigo, foram relatar ao rei que Daniel estava se prostrando diante da tua presença. Então, Daniel foi lançado na cova dos leões como punição daqueles que desobedecessem o decreto. Mas Daniel não estava sozinho. O Senhor enviou um anjo para fechar a boca daqueles leões, leões famintos. Com certeza, se o Senhor não tivesse presente ali, Daniel teria sido devorado. Talvez nem seria lembrado, não como um homem cujo permitiu que o Senhor conduzisse a vida dele. E foi muito bacana, porque mostra a importância da oração, mostra a importância de estarmos conectados contigo. E é por isso, Pai, que eu ainda tenho motivação. Porque exemplos como de Daniel me mostram o quanto o Senhor se importa, o quanto o Senhor se dedica, o quanto o Senhor ama, o quanto o Senhor para ouvir o clamor de quem te busca. E hoje, nós estamos aí no 18º dia. Isso é gratificante. Eu lembro, Senhor, que no começo dessa campanha, uma esposa que faz parte desse grupo não tinha notícia do marido há muito tempo. E quando nós começamos nessa campanha, não é mérito meu, não, e nem dela. Isso é mérito seu, Pai. Que ela não tinha notícia do marido há muito tempo, pois ele tinha saído para buscar ajuda na dependência química.
E nisso ele, sumiu, sem nenhuma notícia. E depois ela reencontrou a partir do momento que a campanha começou. Mas isso não é mérito meu, não é mérito dela, é mérito do Senhor. Mas isso é gratificante, porque quando nós clamamos a Ti, pedimos aquilo que o Senhor sabe que é bom, sabe que é importante, o Senhor faz a sua vontade. E a tua vontade foi que ela reencontrasse seu esposo. Agora tem uma luta. A luta contra o vício. Não é fácil. Não é fácil. Porque o dependente químico e o codependente, as pessoas, os familiares, todas são prejudicadas. E agora existe uma mudança, uma reeducação. Mudanças de suma importância para ter eficiência no tratamento. E isso é gratificante, mas é cansativo. Porque mudar uma rota de uma vida toda, hábitos, conduta de uma vida toda, não é simples. É fácil falar, só muda. Você tem que mudar. É fácil, mas não é fácil para quem vai fazer. Imagina só, a pessoa há 10 anos, ela faz a mesma rotina. Ela não tem o mesmo costume. Como diz o grande filósofo Mário Sérgio Cortella. Pessoas de hábitos. Pessoas que, ao sentar na mesa, tem um lugar que ela considera como dela e não muda. Ela tem que sentar naquele lugar. Na cama, ela só deita daquele lado. São rotas de hábitos. E isso não é fácil mudar. Da mesma forma, tratamentos. Da mesma forma, a conduta da pessoa. Mas é importante, Senhor, porque nós precisamos mudar. Nós precisamos ser melhores. Ser um pai melhor. Ser um filho ainda melhor. Porque se eu for um filho melhor, com certeza serei um pai melhor. Ser um esposo melhor. Porque se eu for um filho melhor, com certeza serei um esposo melhor. Ser um amigo melhor. Porque se eu for um filho melhor, eu serei também um amigo. Um exemplo. Tem vários. Um deles, Jesus Cristo. Por mais que ele for sendo Deus aqui na terra, ele foi um excelente filho. O que dizer de Maria, de José, os pais dele aqui na terra? Quais as reclamações retratadas por eles? Exceto uma vez que Jesus Cristo ficou na igreja, no templo, e eles ficaram desesperados porque não sabiam onde ele estava. Mas, quando o encontraram, e aquela cena ali é tão gratificante e revigorante para o crescimento espiritual, porque mostra o quanto eles se importavam com Jesus Cristo. Porque Maria sabia que ele era Deus. José também sabia. Mas mesmo assim se preocuparam. Mesmo assim sentiram falta. Mesmo assim se disponibilizaram a procurar ele. A mobilizar todas as pessoas para procurar. Assim, Senhor, são as pessoas que estão nessa campanha. Elas sabem que o Senhor é o Deus de uma misericórdia grandiosa, de um amor que nenhum ser humano na face da terra, nem os que já foram, nem os que virão, conseguirão contar o tamanho desse amor. Porque se importa, porque nós nos importamos. E isso é muito gratificante.
Por isso, no dia de hoje, Pai, eu quero dizer obrigado por existir. Obrigado por ser esse Deus extraordinário, esse Deus incrível, esse Deus excelente, esse Deus maravilhoso. Te amo e me ensina a te amar cada vez mais. Jesus Cristo, obrigado. Obrigado pelo sacrifício, mas obrigado mesmo por tudo que o Senhor ensinou, desde as bem-aventuranças, a como respeitar as pessoas, mesmo as que erraram, as que falharam, assim como Judas Iscariote, assim como aquela mulher que fora acusada de um crime, do ato do adultério. Quando o Senhor disse: mulher, cadê os teus acusadores? Qual a importância daquilo tudo? Ou seja, o Senhor não se colocou como um acusador. O Senhor a respeitou e a tratou como uma mulher, como um ser humano, porque os outros estavam a tratando como prostituta, como uma vagabunda, como uma pessoa sem escrúpulo, sem decência, sem respeito, sem caráter. E o Senhor a tratou como um ser humano, assim como o Senhor me tratou, assim como o Senhor tratou a minha mãe, assim como o Senhor tratou cada ser humano, cada pessoa existente. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito. Obrigado à Trindade. Obrigado a cada um de vocês, até os anjos que pertencem às mansões celestiais, desde o arcanjo, serafins, querubins, todos. Obrigado. Mas a minha adoração pertence a Ti, Deus. Obrigado. Te amo. Em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém e amém. E até amanhã. Querendo Deus. Tchau, tchau.